Olá pessoal, estamos aqui de volta nesse início de 2012 para darmos sequência ao nosso curso de Direito das Obrigações. Do ano passado para cá muita coisa aconteceu, até Luísa voltou do Canadá. Brincadeira, mas falando sério, estava vendo aqui nossas videoaulas anteriores e percebi que estamos bastante adiantados no estudo do livro das obrigações. Já falamos das modalidades de obrigações, dar, fazer, não fazer, obrigações alternativas, indivisíveis, solidárias. Falamos sobre pagamento, subrogação, compensação, dação, remissão. E já iniciamos o tema inadimplemento das obrigações, com especial destaque para a responsabilidade contratual, perdas e danos, e agora daremos início ao assunto juros, que se enquadra aqui dentro do tópico inadimplemento das obrigações. Pessoal, fala-se muito em juros. Que o devedor que não paga o débito no vencimento terá de arcar com juros moratórios. Porém, pouco se preocupa em aprofundar o seu estudo. Afinal, qual a razão de ser dos juros? Quais as espécies que os juros comportam? Então vamos procurar aqui ser juristas, no sentido estrito da palavra, juristas, estudiosos, especializados em juros. Vejam vocês, quando se fala em juros, a princípio, vem à cabeça aquela ideia de um percentual que incide mês a mês sobre o valor da dívida. É verdade. Acontece que os juros vão admitir na prática duas espécies. Nós temos de um lado os chamados juros compensatórios, também chamados remuneratórios. E de outro lado, os juros moratórios. Para esclarecer melhor essa dicotomia, juros compensatórios ou remuneratórios versus juros moratórios, vamos traçar aqui um breve esquema a seu respeito. Observem comigo. De um lado, coloquemos os juros compensatórios, ou remuneratórios. E de outro, os juros moratórios. Em primeiro lugar, juros compensatórios ou remuneratórios. Pessoal, esses juros têm por objetivo remunerar. O nome já diz, remuneratórios. Remunerar o uso do capital. Então, se por exemplo, um banco disponibiliza a um cliente uma determinada soma em dinheiro, um capital de 10 mil, é justo que o banco, pelo empréstimo que concedeu ao seu cliente, passe a receber uma taxação de juros. E esses juros que o cliente paga ao banco para remunerar o capital recebido são exatamente os juros compensatórios ou remuneratórios. Então sua meta é essa, é remunerar o uso do capital. Fazendo um paralelo, eu tenho uma casa. Entrego a casa ao inquilino. O inquilino passa a residir na minha casa. Para remunerar o uso da minha casa, o que é que ele me paga? Aluguéis. Então, se o inquilino paga aluguéis ao proprietário, a fim de remunerar o uso que faz da casa alheia,
Então vai ser justo, justíssimo até, que o cliente que recebeu um capital do banco remunere o uso do capital, que ele pague o aluguel desse capital. Estão percebendo? Então, se o banco empresta 10 mil, é interessante que o cliente, por ter recebido esse capital em sua disponibilidade, na hora em que for devolver o capital ao banco, devolva esse montante acrescido de uma taxação de juros, que são exatamente os juros compensatórios ou remuneratórios. Até hoje, paira uma certa dúvida a respeito de sua limitação. Qual o limite dos juros compensatórios que o banco pode estabelecer para efeito de remunerar o capital disponibilizado aos seus clientes? Qual o percentual máximo de juros remuneratórios que a lei, que a jurisprudência aceita? Pessoal, existe uma lei no Brasil, que na verdade é um decreto, mas que hoje tem força de lei, conhecida como Lei de Usura, Decreto 22626/33. Percebam, o decreto remonta ao ano de 1933 e até hoje é válido e recepcionado como lei pela Constituição. Pois bem, de acordo com esse decreto 22626/33, o percentual de juros remuneratórios pode ser fixado até o limite de 12% ao ano. Eu disse 12% ao ano. Esta seria a percentualidade máxima para a fixação de juros remuneratórios de acordo com a lei de usura. Acontece que o STJ, em súmula bastante recente, passou a afirmar entendimento contrário, que os juros remuneratórios podem ser fixados acima de 12% ao ano. O que, portanto, abre aos bancos um leque de oportunidades, permitindo que as instituições financeiras, que são as entidades que mais abusam e, ao mesmo tempo, mais lucram com base em juros, possam estabelecer percentuais para acima da lei de usura. A súmula é de número 382. Portanto, de acordo com a súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios podem ser estipulados acima do percentual de 12% ao ano. O texto da súmula é mais ou menos o seguinte: a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Texto da súmula 382 do STJ. Então vamos assinalar lá na lousa. Acompanhem comigo. Os juros compensatórios ou remuneratórios podem ser fixados acima de 12% ao ano. Entendimento consolidado pela súmula 382 do STJ. Interessante observar que os juros legais que vocês estão vendo aqui abaixo, como título dessa aula, não correspondem aos juros compensatórios ou remuneratórios. Na verdade, os juros legais são juros moratórios, que significam aqui a segunda espécie de juros. Vejam bem, pessoal, quando se fala em juros moratórios, que correspondem aqui aos juros legais, está-se diante de juros que visam punir o devedor em mora. Então, o devedor que incorrer em mora, em atraso, ele vai ser penalizado, vai ser punido mediante a incidência de juros moratórios. Então, percebam que a gênese dos juros moratórios é diferente.
A sua gênese estava pautada no inadimplemento, na mora, no atraso, quando o devedor deixa de satisfazer o débito no momento em que esse débito vem a vencer. Estão percebendo? Então, quando se fala em juros moratórios, a função prática é esta, é punir o devedor moroso. Diferentemente do que acontece lá em cima, com juros compensatórios, que serve como meio de remunerar o uso do capital que foi disponibilizado pelo credor. Então, ingressando aqui na seara dos juros moratórios, que são juros legais. Qual o percentual que pode ser fixado na sua estipulação? Qual seria o percentual máximo de juros de mora que pode ser cobrado do devedor inadimplente? Esta é a pergunta. O Código Civil, sob esse aspecto, traz uma certa fonte, um certo subsídio para a explicação do assunto. Observem aqui comigo. Quando os juros moratórios não forem convencionados ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. De acordo com o dispositivo, observem, se não for estipulada a taxa de juros moratórios, se os juros moratórios não forem estipulados, ou então, se os juros moratórios provierem de determinação legal, se a lei impuser a sua fixação, a sua incidência, o seu percentual será fixado de acordo com a taxa que estiver em vigor para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional, para a mora dos impostos devidos à União. Até hoje, paira uma certa dúvida. Que taxa é esta que incide na mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional? Se o contribuinte, por exemplo, atrasa o pagamento do imposto, qual o percentual de juros que vai incidir em decorrência desse atraso? Pessoal, a taxa que incide para esta mora, segundo alguns, é a taxa Selic. E a taxa Selic é fixada pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mas, para uma outra vertente, a taxa que está em vigor para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional é a taxa de 1% ao mês. Então, há essa divergência. Uns defendendo a taxa Selic, outros defendendo a incidência do percentual de 1% ao mês. A tese, que se sagrou vitoriosa, determina a incidência da taxa Selic. Portanto, a taxa em vigor para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional é a taxa Selic, de fixação periódica pelo Copom, pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, lá na lousa, observem. Essa taxa aqui, que está em vigor para a mora dos pagamentos dos impostos devidos à Fazenda Nacional, seria a taxa Selic, fixada pelo Copom. Então essa seria a tese vitoriosa no direito tributário. Pois bem, se a taxação que incide para a mora dos impostos devidos à Fazenda Nacional é a taxa Selic, que não tem percentual fixo, a todo momento o Copom altera o seu percentual, então é essa taxa que vai servir de parâmetro para os juros moratórios do direito civil. Os juros de mora do direito civil, quando não forem estipulados ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados de acordo com a taxa Selic. Interessante que o valor dessa taxa oscila bastante. Ora, ela ultrapassa 1% ao mês. Ora,
ela é inferior a este percentual. Percebam bem, estamos vivendo uma conjuntura econômica, pelo menos no dia em que eu estou gravando essa aula, a conjuntura econômica é desse jeito que eu vou falar, né? Uma conjuntura em que a taxa Selic está num percentual bem reduzido, num percentual inferior ao 1% ao mês. Então, como a taxa Selic está menos do que 1% ao mês, para o devedor que atrasa, essa taxação é benéfica. Por quê? Porque ele vai pagar menos de 1% ao mês em decorrência do seu atraso. Agora, quando a taxa Selic supera o percentual de 1% ao mês, aí as coisas ficam muito sacrificantes para o devedor, que tenta argumentar pela incidência de 1%, que seria a corrente derrotada no direito tributário. Estão percebendo? Quando a taxa Selic está menos de 1%, o devedor fica caladinho e paga os juros de mora de acordo com a taxa Selic. Mas quando a taxa Selic supera 1%, aí o devedor mutuário do direito civil vai correr atrás daquela tese que foi derrotada entre os tributaristas, que apregoa o percentual de 1% ao mês. Vejam vocês, para dirimir qualquer dúvida, o STJ editou uma súmula importantíssima, a súmula de número 379. De acordo com a súmula 379 do STJ, os juros moratórios poderão ser fixados até o limite de 1% ao mês. Os juros moratórios poderão ser fixados até o limite de 1% ao mês. Lá no esquema, observem. Então, observem bem, se os juros de mora só podem ser fixados até o limite de 1% ao mês, quando a taxa Selic é inferior a 1%, aplica-se a taxa Selic. Porém, nos casos em que a taxa Selic supera 1%, aí nesse caso, abre-se mão da taxa Selic e aplica-se o percentual de 1%. Estão percebendo? A lógica é essa, é não fazer com que os juros moratórios ultrapassem 1% ao mês. Então o STJ fez esse arrumadinho. Não vamos permitir que os juros de mora superem 1% ao mês. Portanto, quando a taxa Selic está abaixo de 1% ao mês, tudo bem. Aplica-se a taxa Selic em favor do devedor moroso. Mas, se a taxa Selic supera 1% ao mês, aí extrapolou os limites. Os juros moratórios só podem ser fixados em até 1% ao mês. Então esse arrumadinho que tenta utilizar, de certo modo, as duas correntes do direito tributário, a vitoriosa, que é a Selic, e a derrotada, que é a de 1% ao mês, faz com que os juros moratórios no direito civil tenham essa flutuação. Ora, aplicando a taxa Selic, ora, aplicando o percentual de 1% ao mês. É basicamente essa leitura que o civilista faz da taxa de juros moratórios. Passemos agora à leitura do próximo artigo. Artigo 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora, que se contarão, assim as dívidas em dinheiro, como as prestações de outra natureza, uma vez que lhe esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Vejam que esse artigo é rico em detalhes.
Ele começa afirmando: ainda que não se alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora. Percebam que os juros de mora incidem independentemente de haver prejuízo. Por exemplo, se o credor disponibiliza um capital de 10 mil em favor do devedor e o devedor atrasa o pagamento, mesmo que esse credor seja rico, mesmo que para esse credor aquele atraso não gere prejuízo algum, mesmo que não se consiga demonstrar que aquele credor tenha sofrido algum dano, pouco importa. Independentemente do credor ser rico, não ter sofrido prejuízo, não ter demonstrado qualquer tipo de dano, se o devedor atrasou, ele tem que pagar os juros moratórios. Sabem por quê? Porque os juros moratórios incidem de pleno direito. Os juros moratórios devem ser pagos ainda que não se alegue prejuízo. É diferente do que se passa com juros compensatórios ou remuneratórios. Juros compensatórios ou remuneratórios só são devidos se forem estipulados. Então, para que o devedor pague juros compensatórios, que visam remunerar o capital, é preciso que haja sua previsão expressa no contrato. Já com os juros de mora, não. Mesmo que não haja estipulação de juros de mora, mesmo que não se alegue prejuízo, é o devedor a pagar, obrigado a pagar os juros moratórios. Então, os juros moratórios incidem, repito, ainda que não se alegue prejuízo. Outro detalhe. O dispositivo também deixa claro que os juros moratórios incidem tanto nas prestações em dinheiro, que são as prestações pecuniárias, como em prestações de outra natureza. É interessante essa previsão, porque normalmente o pessoal associa juros a dinheiro. Pessoal, juros de mora incidem também em outras prestações que não pecuniárias. Querem um exemplo? Vamos supor que eu pague um preço destinado à aquisição de um automóvel. O preço já foi pago. O automóvel está para ser entregue a mim. Convencionou-se que a entrega do veículo aconteceria no dia 20 de fevereiro. Então, no dia 20 de fevereiro, acontecerá a entrega do veículo. Acontece que, alegando problemas problemas operacionais, a concessionária atrasa essa entrega. Ela não entrega no dia 20 de fevereiro, só entrega no dia 10 de março, digamos. Então percebam, a concessionária atrasou a entrega do carro. Se houve atraso, se houve mora, a concessionária está obrigada a me pagar juros. Mas como assim? Juros sobre um carro? Sim, juros sobre o valor desse carro. Quanto é que vale o carro que eu comprei? Sei lá, 50 mil? Então, se você aplicar o percentual de 1%, 1% sobre os 50 mil dá quanto? Dá 500. Então, a concessionária me entrega o carro, mas também é obrigada a me pagar 500 reais. Estão percebendo? Eu posso cobrar juros da concessionária que atrasou a entrega do meu carro. Então, nada de querer associar juros de mora apenas a dinheiro. Na verdade, os juros de mora podem ser associados também a prestações de outra natureza, a prestações que não tenham caráter pecuniário. É o que diz a segunda parte do artigo. E no final, uma ressalva também muito importante. Os juros moratórios são devidos, uma vez que esteja fixado o seu valor por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Então, nós temos aqui 3 fontes para a estipulação dos juros moratórios. A primeira é a sentença. A sentença condena o réu a pagar. E a mesma sentença que condena o réu a pagar vai condenar também o réu a arcar com juros de mora, caso não pague no vencimento. Então a sentença coloca assim: o réu que foi condenado terá até o dia 20 de maio para efetuar o pagamento ao autor. Se o réu atrasar o pagamento, juros moratórios nele.
Outra, os juros moratórios também podem ser fixados por arbitramento, quando se recorre, por exemplo, à arbitragem, ao juízo arbitral. E o árbitro, nesse caso, fará as vezes de um juiz de direito, proferindo em sua decisão arbitral uma condenação e estabelecendo juros moratórios caso o pagamento se perfaça com atraso. Como também é possível que a taxação de juros moratórios seja fixada por acordo entre as partes. As partes chegam a um acordo a respeito do percentual. Em todo caso, pessoal, quer por sentença, quer por arbitramento, quer por acordo entre as partes, aqueles limites que foram analisados devem ser respeitados. Deve a sentença, deve a arbitragem, deve o acordo entre as partes respeitar os limites que foram aqui enfocados. Que limites? Lembrem, os juros moratórios sendo fixados de acordo com a taxa Selic, mas nos casos em que a taxa Selic superar o percentual de 1% ao mês, nesse caso, o limite dos juros moratórios será 1%. 1%, não mais que isso. É o que reza a súmula 379 do STJ. Eu costumo dizer em sala de aula que o STJ, assim como os tribunais superiores, às vezes dão com a mão e tiram com a outra. Porque vejam, a súmula 379 foi extremamente favorável aos devedores, aos mutuários, aqueles que assumem dívidas e às vezes são penalizados com juros exorbitantes. Aí vem o STJ e diz, não, os juros moratórios só podem ser fixados até o limite de 1% ao mês. Bom para o devedor. Mas, em contrapartida, quando chega nos juros remuneratórios, o STJ permite que a sua taxação supere a alçada de 12% ao ano. Com juros remuneratórios é diferente. O banco pode estabelecer percentuais superiores a 12% ao ano, em detrimento de quem deve. Então, quem sai perdendo? O devedor. Então, o devedor que sai ganhando com juros moratórios, perde e perde consideravelmente com os juros remuneratórios, cujo percentual, repito, pode ultrapassar 12% ao ano. Pode ultrapassar a taxação prevista na lei de usura. Estão percebendo, então? Juros têm essa peculiaridade. Pessoal, essas são nossas considerações a respeito dos juros. Eu vou adiantar aqui um outro assunto que vai ser importantíssimo, não apenas para um conhecimento do direito das obrigações, mas sobretudo para concursos públicos. Um assunto muito recorrente nas provas de concursos. Cláusula penal. Esse termo, cláusula penal, também pode ser chamado de multa, de pena convencional, como queiram. E a sua função, o nome já diz, é penalizar o devedor inadimplente. Ah, mas o devedor inadimplente já não é penalizado com os juros moratórios? É. O devedor inadimplente é penalizado com juros moratórios. Mas, além dos juros moratórios, ele pode ser penalizado também com a cláusula penal, já que uma coisa não exclui a outra. O devedor ele pode ser condenado a pagar juros e multa, sendo que a multa é exatamente a cláusula penal. Isto sem falar da correção monetária, que visa reajustar o valor pecuniário da moeda. E sem falar dos honorários advocatícios, já que se houver processo, o sucumbente deve arcar com os honorários da parte vencedora. Então é muita coisa, pessoal. Apenas para deixar claro que o devedor recomenda-se que ele pague a sua dívida pontualmente, porque se ele não pagar, uma série de penalidades irão incidir. Juros, multa, honorários, correção, enfim. Mas eu quero apenas que vocês tenham essa visão introdutória, essa visão inicial que será aprofundada no próximo encontro. Que cláusula penal tem a ver com multa, com penalidade, que busca reprimir, punir, assim como os juros moratórios, o devedor inadimplente. Maiores detalhes sobre cláusula penal veremos em nosso próximo encontro. Até lá, pessoal!